Episódio 3 de La Ele of Us. Não, pera. The Last of Us. Ele. Eu quero começar sobre isso aqui, ó. No terceiro episódio, não é um episódio ruim, não foi um episódio ruim. Não, na verdade foi um episódio incrível. O pior que foi um episódio bonito. Incrível, você tá exagerando. Ah, vai se fuder. Tem macho peludo se pegando e não tem ação. Não, tô zoando. Mas... Mas os caras ter tirado os diálogos extremamente legais da Ellie com o Bill é inadmissível. Não, então vamos... É inadmissível. Não, inadmissível é uma coisa, Rafael. Sabe por quê? Ó, vamos só entender uma coisa aqui, rapidinho. Isso é uma adaptação de uma série de um jogo. Não tem como você pegar tudo de um jogo e adicionar ali. A adaptação que eles fizeram no terceiro episódio ficou perfeita. Ficou perfeita porque aquele terceiro episódio é fundamental pra desenvolver o Joel. Aquele ali foi pra isso, pra desenvolver o Joel. O Joel ele é muito importante ali naquele momento, porque o Joel ainda não sabia o que ele ia fazer com a Ellie. É o que aconteceu. O Joel viu a carta lá bonitinha, aí ele, tipo assim, ó, tá, eu não vou conseguir proteger até, já que ela morreu, então vou proteger essa mina aqui então. É isso aí. O terceiro episódio só serviu pra isso, pra dar um belo enredo agora também, porque esse track ficou muito bom, meu Deus, que motivo. Sim, a história, mano, sinceramente, eu comecei a assistir aquele episódio e fiquei, bem da hora, tá ligado? A narrativa do episódio em si, do que vai sendo construído no episódio, eu curti, tá ligado? Eu achei também que eu queria ver a Ellie e o Bill juntos, eu queria, mas ficou muito bonitinho, querer não. Porque ali ainda passa aquela vibe, tipo, mesmo em situações caóticas, ainda pode surgir um amor ali jogado. Não, e aquela cena deles conseguindo plantar um morango lá, tá ligado? Nossa, aquilo foi legal, tá ligado? Porque, tipo, pô... E eles se matando. Olha o nível disso. Não, essa parte deles se matando não foi legal não, foi triste. Falei, caramba, eles se casam e se matam, olha que tristeza. O que você acha, Rafael? Você queria que deveria ser igual ao jogo mesmo? Não, cara, mas eu tô falando que deveria ter tido uma cena ali envolvendo a Ellie. Pô, eles poderiam ter colocado o Bill e de luto, por exemplo, não necessariamente ele suicidando junto com o namoradinho. Colocava ele de luto, quando o Joe chegasse lá, tava tudo largado, porque tava de luto, ele não tava mais ligando pra nada. E o Joe daria uma motivação pra ele, pra ajudar eles a achar uma bateria pro carro, por exemplo. Pra ele se mudar pra outro lugar, vamos supor, igual aconteceu no jogo. Que aí poderia ter uma cena de diálogo com a Ellie, que é aquelas cenas que eu fiquei esperando ter, não teve. Uhum. E dava uma açãozinha a mais à série, porque a série tá muito, extremamente parada. E ela não... E eu passo até pra você aqui o que vai acontecer. The Last of Us, a série, ela não vai ter ação. Já pode tirar esse cavalinho da chuva. Ela não vai ter nada igualzinho chega o jogo a ter. Não vai, isso é um fato. Isso é um fato porque The Last of Us, a série, ela é uma história. Ela não é um jogo. O jogo precisa da ação pra se manter vivo. Pra o play fazer alguma coisa. Então, eu tô achando excepcional. É uma narrativa belíssima. E possivelmente a partir depois desse terceiro episódio, o quarto, que vai envolver possivelmente aqueles dois irmãos, ali já vai ter mais infectados e vai ter uma açãozinha ali, mas nada tão grande. Que, mano, não teve ação. A melhor ação até esse exato momento na série foi o segundo episódio, no final do segundo episódio. Exatamente. E foi tipo, foi uma puta cena também naquilo ali. Mas a questão é, realmente, eu acho que não vai ser uma série focada na ação em si. Ela vai ser mais focada na relação humana e né, como seria um mundo pós-pandêmico, pós-apocalíptico no caso, né? Quando não tem mais regra no mundo e pá. E sim, eu sinto um pouco dessa falta da ação, porque eu curto essa parte de ação, de luta pela sobrevivência e tal. Algo que me chamou a atenção foi, eu tava ansiosíssimo pra ver a travessia do prédio caído lá, que no jogo tem, né, que é muito foda, inclusive. E não teve. Mano, eu tava esperando muito, tipo, muito mesmo essa cena. E não teve. Beleza, eu não curti o episódio por causa disso? Não, eu achei o episódio muito bom, inclusive, porque aquela cena de ação que teve com os infectados lá, meio terror, com os instaladores, mano, aquela cena foi incrível. E nesse episódio 3 mesmo, foi realmente isso que eu pensei, tá ligado? Foi um puto episódio, eu curti pra caralho, não tiraria nada, só mudaria a questão do final. Eles poderiam realmente deixar o Bill vivo e deixar ele mais azedo, porque como ele teve a morte, a perca do Franklin, ele ia ficar mais azedo como no jogo, como a gente conhece ele no jogo. Que o Bill lá o Bill é carracudo pra caralho, né? O bicho é todo azedo mesmo, cheio de não me toque. Aí poderia ter isso, porque também eu sentia a falta, né, do diálogo da Ellie e do Bill também, que eu achava muito massa. A interação dos dois é muito divertida até. Mas agregando um ponto bem importante de tu prosseguir.
Uhum. E se você nunca tivesse jogado The Last of Us? Não soubesse realmente nenhuma história do jogo? Essa a Pois questão. é, mas esse aí é falando como quem jogou e tinha expectativa de ver isso acontecer Falando como na série também. Mas como não aconteceu, beleza. Faz parte. Pra mim foi 10 de 10, tá ligado? Assim como todos os episódios até agora. Então, meu chapéu, eu critiquei os pontos sobre o que eu não gostei, mas tipo, em nenhum momento eu falei que eu não gostei do episódio. Eu só falei que precisava disso pra mim. Então, meu chapinha, Mas, sim, mas você falou no diálogo, mas nem por isso quer dizer que eu não gostei do episódio. Como se eu falasse que não tinha gostado do episódio, mas eu gostei do episódio, mas que eu achei que isso faltou. Entendi. Porque Lateral. outra coisa também, um outro ponto que eu tenho a criticar The Last of Us mudanças são necessárias, porque é uma série, vai ser uma série de história, mas eles estão fazendo bastante mudanças para uma coisa que é canônica. Vai ficar muito destoado, não é um spin-off, não é uma releitura, tipo uma reimaginação. Eles falaram que é uma história canônica do jogo. Porém, claro, vai ter que ter adaptações para poder se encaixar com um universo de série, não um jogo igual a gente conhece a franquia. Mas, tipo assim, bastante mudanças do jeito que eles estão fazendo, tá começando a destoar do que é o jogo. Então eu fico até com medo do que pode acontecer, do que eles podem colocar ou tirar da série daqui pra frente. Sim. Quando eles lançaram, eu esperava uma adaptação 1 pra 1, tá ligado? Como a história já é boa, eu acredito que eles não iam querer arriscar mudar muita coisa. Porém, tá me surpreendendo, porque eles estão mudando até que bastante coisa. Só que até agora nenhuma mudança me pareceu tão tipo, beleza, isso aqui tá me preocupando. Não. Só mesmo. Resident Evil, né? Não. Aquela ali pelo amor de Deus, nível Resident Evil é. Mas, tipo, até agora todas as mudanças que eu vi me agradaram. Não é algo tão ruim. Mas se é algo canon, isso preocupa. Porque, como é que vai ser no jogo? Como é que vai explicar? Porque o jogo, ele é um pouco diferente. Até a questão da explicação dos fungos, né? Já é diferente no jogo. Não, as gavinhas, assim, o que eu tenho a dizer, as gavinhas foi uma adição extremamente legal, isso eu gostei. Extremamente bem-vinda, mas ela acaba tirando um pouco do... Na verdade, ela acaba tornando os zumbis muito opressivos, né? Porque, tipo aquele bagulho de do nada todos os zumbis saber... Zumbis, né? Infectados. De nada, todos os infectados saber onde você tá, exatamente onde você tá, porque você simplesmente pisou num pedaço do fungo lá. Caraca, mano, é meio opressivo, né? Imagina. Não, mas assim, o que acontece não é que todos os infectados estão conectados numa grande colmeia, mas são, tipo, grupos de infectados que estão conectados por gavinhas. Pode ter uns menores, uns maiores, tem uns que não estão nem conectados. A gente vê uns infectados avulsos, assim. Sim. E é só os infectados que é o primeiro estágio. Os mais avançados, tipo o instalador, creio eu que não tá conectado. Porque se tivesse conectado, aqueles dois que eles enfrentaram dentro do museu lá, teria alertado os de lá de fora. Então é tipo assim, é uma certa conjunto de gavinhas que faz com que eles sejam meio que conectados, interligados mentalmente. Mas a adição, gostei, porque tipo assim, os esporos não iam fazer tanto sentido na série. Porque se o esporo tá no ar em quase todo lugar, que é uma coisa mais pra gameplay mesmo, tipo, você pôr a máscara, ter que andar, dá uma sensação de, tipo, mais tensão, né, na cena, tipo, quando você tá jogando. Vê aqueles esporozinhos voando, você tendo que estar de máscara, não tendo muita visão do que tá acontecendo. Então, pra um jogo faz sentido. Agora, na série, eu acho que ia ficar meio ruim se você colocasse, tipo, os esporos. Então, a gavinha, eu acho que foi uma substituição boa. Claro, os esporos também poderiam ser adaptados bem, mas... Foi aceitável, né? Uma substituição que veio pra melhorar a questão da série mesmo, porque uma série como uma série, se fosse exatamente igual ao jogo, seria meio complicado. Qualquer hora alguém podia ser infectado por esporos e nem saber, né? A morte da Tesla também achei uma adaptação, assim, do jeito que fizeram melhor do que é no jogo, até. O pessoal ficou meio bolado com um beijo zumbi lá, mas, teve explicação lógica pra aquilo, né? Não só explicação lógica. Você conseguia entender que era o próprio fungo dentro dela que tava controlando ela pra ela também não fazer nada. A mão dela, ela já não conseguia controlar. Exatamente. Era um fato. Talvez aquele vírus, quando o fungo tenta sair da boca do beijo ali, ele literalmente tava se conectando já dentro dela. Mano, olha que nojo. Olha que nojo. Mas eu acredito que o terceiro episódio já mostrou o que vai começar a acontecer mais. Igualzinho tu falando sobre a questão canônica aí. Não é questão de ser canônico ou não ali, Rafael. Essa dali é entender que é a melhor adaptação possível para o exato momento, para uma série. The Last of Us, ele tem história. Ele tem uma história desde o início ao fim. É um fato. E o foco sempre foi mais a história, e não em questão da ação. Nesse terceiro episódio, eu achei que foi muito enrolado. Eu também senti isso. Eles teve muito momento ali de diálogo bonitinho. Mas eu acho também que deve ter sido o próprio criador querendo dar um final mais digno pro Bill, entendeu? Foi ótimo, um episódio bonito, um episódio mostrando que
O Joel precisava daquele momento. O problema finalzinho ali é que demorou demais. Demorou demais. Ele conseguiria entregar tudo isso ali em até uns 30 minutos ali. E depois talvez voltar pra Ellie chegando, ter colocado uma açãozinha ali, dava. Mas é aquela questão. Não tem tantos infectados. Os infectados, eles não estão mais igualzinho antigamente. E é por isso que eu acredito que The Last of Us, os próximos episódios, vai ser bem menos. Tanto que a ameaça dos jogos nem era tantos infectados. Era aqueles caras que ficavam caçando a gente. Que a gente possivelmente vai ver nesse quinto episódio ou quarto? Quarto. Então eu acredito que o quarto episódio tem ação, ó. Pra deixar esse povo feliz. Enfim, mas acredito que nesse quarto episódio agora vai ter mais ação e, tipo, cenas que eu quero ver, né? Que é aquela cena da Ellie e o Joel no carro. E eles são atacados por aquele grupo aleatório que batem no carro deles e eles têm que passar por aquela parte. Eu quero ver essa parte acontecer na série em si. Vai ser interessante.